Bom dia a todos. Eu me chamo Breno Caio. Eu faço parte da equipe de desenvolvimento do Ego e eu vou estar realizando essa palestra que é a respeito do uso de linguagem de programação na educação. Bom, o que é uma linguagem de programação? Linguagem de programação é um método padronizado para comunicar instruções para o computador. É um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador. Quando ele fala sobre método padronizado para comunicar instruções para um computador, a gente tem que lembrar que a gente está se referindo a algoritmos, né? Então, algoritmos são os passo a passos que você passa para a máquina, ensinando ela como resolver um problema. E quando a gente começa a falar sobre a linguagem de programação, a gente cai num universo grande, né? Existem diversas linguagens, frameworks, plataformas de desenvolvimento, e aqui a gente tem alguns exemplos, né? Tipo PHP, Python, Ruby, tem framework ali, tem alguns frameworks, tem o Java, tem os dois tipos de sistemas operacionais ali, né? O Mac e o Windows. Mas quanto às linguagens, né? Bom, a gente pode citar, a gente sabe que cada linguagem ela tem a sua área onde ela é popular, a gente vê o seu uso com recorrência. E um deles é, por exemplo, o Python. O Python ele se popularizou nos últimos anos aí como uma linguagem assim utilizada para várias áreas, mas a gente não pode deixar de citar ela sendo aplicada com machine learning. É, a framework, a biblioteca, no caso o TensorFlow, ela depois que chegou na versão 2.0 e em diante, ela começou a oferecer ao usuário uma interface muito mais amigável que não só popularizou ainda mais essa tecnologia de machine learning, deep learning, como também popularizou a linguagem. A gente tem um exemplo, por exemplo, que não está nem aqui, mas o da linguagem Go do Google. É uma linguagem que ela vem crescendo com o tempo, vem sendo utilizada. Tem os seus pequenos usos ali em algumas áreas, mas algo que me chamou muita atenção foi um framework dela utilizado para você trabalhar com hardware, com Arduino, Raspberry Pi, com drones, e o nome dele é GoBot. E ele é o que permite você programar Arduino e Raspberry Pi utilizando o Go e ainda conseguir aplicar esse conhecimento na área de internet das coisas, IoT. Outro exemplo também a gente tem, por exemplo, a linguagem R. A linguagem R talvez vocês não conheçam, mas é uma linguagem que por si só é uma ferramenta, ela é um instrumento que permite você fazer análise, trabalhar de forma bem rica com números, né? Fazer análises estatísticas, análise gráfica. E só para dar uma ideia, né, de que cada linguagem, querendo ou não, ela tem uma área ali onde ela tem o seu destaque. E falando assim das linguagens, né, aqui eu coloquei algumas que são linguagens open source e vem a pergunta: qual a importância da linguagem ser open source? Bom, a gente tem que entender que a linguagem open source ela permite, ela traz a comunidade, ela traz a comunidade para mais perto do desenvolvimento. E isso permite tipo enriquecer a linguagem com novas funcionalidades, bibliotecas, frameworks e melhorar, né, conseguir corrigir bugs. E não só isso, mas você também consegue pegar uma linguagem dessas tu consegue pegar uma linguagem dessas e você consegue aplicar, adaptar ela de acordo com a sua área, né, com o que você pretende usar, de acordo com a sua situação. E dentro dessas linguagens aqui tem inclusive a do Go ali e o R que eu citei mais cedo. Eu acho que vale a pena citar o PHP como um exemplo de linguagem open source, porque lá em 1994 o PHP, ele na verdade o criador ele criou um conjunto de ferramentas, né, que ele utilizava na construção de páginas web, em específico do currículo dele que ficava na web, né? E isso ele percebeu, né, que era uma ferramenta que ele estaria colaborando em divulgar ela, né, deixar ela aberta para o público mexer, para outras pessoas mexerem. E com isso o PHP, como ele era uma ferramenta, ele começou a chamar mais atenção. Foi sendo enriquecido, adicionaram mais funcionalidades,
até que chegou o momento que ele virou realmente a linguagem que a gente conhece para o desenvolvimento web. Outro caso bem interessante é a do Kotlin. O Kotlin é uma linguagem desenvolvida pela JetBrains. Ela começou a ser desenvolvida em 2011 e em 2012 ela se tornou open source e ela teve e foi criada a Kotlin Foundation, que foi criada em parceria com o Google. O Google ele decidiu apoiar o desenvolvimento da linguagem Kotlin por causa de um pequeno atrito que acabou acontecendo entre o Google no desenvolvimento do Android, utilizando alguns códigos proprietários do Java. E isso fez o Google migrar para o Kotlin, que era uma linguagem que também funcionava na JVM. E atualmente é uma das principais linguagens com suporte a desenvolvimento no Android Studio, por exemplo. Ali a gente pode deixar citar a linguagem aqui do nosso estado, né? O Ego, que é uma linguagem a qual eu faço parte do desenvolvimento e a gente busca trazê-la justamente para a área educacional, que é a área que tema da palestra. E bom, seguindo aqui, falando mais a parte realmente educacional. Bom, aqui logo no começo eu tenho a Olimpíada Brasileira de Informática. Ela acontece anualmente, essa aí foi a que aconteceu esse ano. Perdão, que vai acontecer esse ano, se não me engano. E eu acho que vale a pena citar ela como um exemplo de aplicação das linguagens de programação na educação, porque ela busca justamente apresentar aos discentes, né, os alunos do ensino fundamental, do ensino médio e até mesmo do primeiro ano de alguns cursos de computação, esse mundo da programação, né? Ela conta com desafios que são divididos em níveis, de acordo com a idade, com a experiência do usuário, e os seus desafios vão desde realmente aplicar a lógica de programação desenvolvendo o código que vai resolver o problema a problemas somente lógicos, onde eles querem ver como o aluno, né, os participantes estão quanto ao seu desempenho na lógica de programação. E isso aí a gente tem que falar, né? Tipo, aprender programação, ela auxilia, eles mostram que como aprender programação auxilia você a melhorar a sua capacidade cognitiva. Justamente porque a lógica de programação, ela não se restringe somente ela não é somente útil para pessoas da área de tecnologia. A gente tem que entender também que a programação, com a lógica a lógica que a gente aprende, né, na programação, ela dá ferramentas, habilidades que vão servir para a gente resolver problemas que são fora dessa área computacional. A gente consegue analisar um problema e mitigar ele, né, dividir ele em partes para a gente resolver problemas menores e ir trabalhando pouco a pouco. E isso eu acho que essa contribuição que a programação e a lógica de programação proporciona, né, para os alunos, principalmente dessa fundamental, ensino médio, é isso. É uma contribuição para todas as áreas, independente se a pessoa vai seguir na área tecnológica ou não. Ali eu coloquei o símbolo do JavaScript porque na própria plataforma, no próprio site da Olimpíada Brasileira de Informática, eles oferecem um curso de programação e eles utilizam o JavaScript para isso. A plataforma ela conta com as aulas, os textos, os exercícios para realizar e inclusive tem uma área ali que você pode realizar anotações e executar os códigos, né, rodar códigos JavaScript, os comandozinhos que você vai escrever. Outro caso aqui que eu coloquei é até um trabalho do professor Bjorn Hagnell. Ele é um professor de computação, ele já trabalha há alguns anos ensinando programação para alunos universitários e nesse trabalho em específico ele estava ensinando programação para um grupo de crianças utilizando o Scala, a linguagem Scala, e o Kojo. Kojo ele é uma IDE que utiliza o Scala, que ela busca ser justamente um pouco mais amigável no aprendizado de programação.
Seguindo aqui, a gente tem um trabalho desenvolvido no grupo de pesquisa do IFPA aqui do Giannini Dewa, e ele foi um trabalho desenvolvido com o intuito de construir uma ferramenta, um instrumento, né, utilizando a linguagem Python, que ele pudesse auxiliar os estudantes do curso de informática do próprio IFPA a aprender a matéria de processamento digital de sinais. Essa matéria ela foi adicionada recentemente como experimento ao currículo, e ela era uma matéria que estudar essa parte física, né, o estudo dos sinais, para alguém que é da área de informática é uma parte essencial, já que esse estudo dos sinais ele envolve quase toda a nossa área da computação. Inclusive a ferramenta, se vocês procurarem, ela está disponível no GitHub, podem dar uma olhada caso alguém tenha interesse na área de processamento digital de sinais ou queira ver como o código foi construído, como a ferramenta foi construída utilizando Python. Bom, seguindo aqui tem um trabalho que foi utilizado, na qual foi utilizado o EGUA para implementar o merge sort, aplicando esse merge sort no sequenciamento de bases nitrogenadas, mostrando que até mesmo uma linguagem que viria a ser simples, que só tem um intuito educacional, a gente consegue criar algoritmos, né, que vão ser úteis até mesmo para a área científica. E seguindo aqui, eu tenho um trabalho que foi onde os pesquisadores, né, as pessoas que trabalharam nesse trabalho, nessa pesquisa aqui, eles utilizaram programação e o ensino da robótica na educação básica. Eles utilizaram o Arduino e inclusive a linguagem C, já que o Arduino, para quem não sabe, mas o Arduino utiliza o C basicamente para se programar, para programar nele, né? E eles utilizaram os alunos que foram utilizados, né, foram selecionados para esse trabalho, para esse trabalho, eles eram alunos que já tinham tido alguns já tinham tido alguma experiência com programação, e esses alunos que já tinham tido experiência com programação eram justamente alunos que tinham participado das Olimpíadas Brasileiras de Informática. Para você ver que um evento ele acaba proporcionando, né, o aluno ele participar de outras atividades nessa área. E vale citar também, né, que a, o fato da programação ser ensinada no ensino básico não significa que o aluno ele tem que seguir essa área, mas pensa como já é interessante o aluno já ser exposto a uma área nova, a conhecer a área de tecnologia, de desenvolvimento, de pesquisa, vai que está desenvolvendo uma pesquisa no colégio, né? E só dele já conhecer essa área, ele já pode cogitar, tipo, pro vestibular. Ele vai querer continuar seguindo essa área, vai ser uma área que ele só tem interesse por hobby e por aí em diante. Por último aqui, eu coloquei um trabalho a qual que seu título é o ensino da programação para alunos do ensino básico, um levantamento das pesquisas realizadas no Brasil. Nesse trabalho, como ele diz, foi realizado um levantamento de trabalhos publicados aqui no Brasil ou apresentados em workshops que eles falam justamente sobre, eles buscam incentivar o ensino da programação no ensino básico. E bem, eu acho que ele complementa bastante a palestra. Ele fala de alguns eventos, como você pode ver, tem o Congresso Brasileiro de Informática e Educação, o CIB, e tem o RIB, que é a Revista Brasileira de Informática na Educação. E, bom, lá você vai encontrar diversos trabalhos que eles reafirmam o que eu venho falando aqui, que ensinar programação não necessariamente você está querendo dizer incentivar não, né? Você está querendo forçar o aluno, né, a ir para a área de computacional ou de desenvolvimento, né? Você está apresentando uma ferramenta que ela serve até como uma ferramenta interdisciplinar, onde o aluno ele pode desenvolver algoritmos para aprender matérias como matemática, física, química, até mesmo artes já foi utilizada a programação. E, bom, para vocês é bem mesmo para ter uma ideia de como a programação ela
é uma ferramenta muito útil no ensino básico e não somente no ensino superior. Aqui a gente tem alguns dados, né, que mostram por que da linguagem, por que da gente adotou, no caso, o EGWA, né? O EGWA ele é a linguagem, para quem não sabe, é uma linguagem desenvolvida aqui no Brasil, aqui no Pará. Eu faço também parte da equipe de desenvolvimento e ela foi inspirada, inclusive, na linguagem Portugal. A gente se inspirou, né, a fazer uma linguagem português inspirada também no Portugal. E a gente tomou como teve a visão, né, de que uma linguagem portuguesa ela viria atender a a um nicho de pessoas que está começando ou que tem problemas com alguma língua estrangeira. No caso, o inglês, que o inglês ele é fortemente utilizado nessa linguagem de programação. Então, para evitar até mesmo invasão de pessoas que querem ir para a área de computação, mas têm dificuldade com a linguagem, a gente fez a Wegua em português, a gente busca trazer uma sintaxe bem simples para todo mundo compreender a lógica, né? Para a pessoa conseguir aprender os conceitos básicos e fundamentais da programação, para então ela conseguir migrar para outra linguagem de acordo com a sua necessidade. Aqui eu coloquei um breve exemplo de dois algoritmozinhos no EGWA e no JavaScript. A gente fez o EGWA baseado muito fortemente no JavaScript. E ali, inclusive, tem o nosso repositório atualmente, que chegou a 400 estrelas. E a gente só tem a agradecer a todo mundo que deu esse apoio, inclusive na semana do workshop do EGWA. Mas, bom, voltando aqui para a partir do algoritmo. Como vocês podem ver, a gente tem ali o faça enquanto. Esse método de loop, né, de faça enquanto, apesar da gente que já está acostumado com programar achar ele simples, mas ele acaba sendo um pouco até mesmo confuso com alguém que está começando na área. E a pessoa entender que tipo o do significa faça, conseguir olhar, né, o português, ela conseguir associar a linguagem com o seu idioma nativo, já facilita muito ela compreender o que ela tá desenvolvendo ali. Outra ferramenta que a gente gosta de falar também, que é uma das nossas ferramentas principais, é o EguaMate. O EguaMate ele é um console matemático. Nele a gente inseriu diversas funções matemáticas, físicas e até mesmo de curso superior, como de processamento digitais de sinais e a parte de controle e automação, que é onde você pode realizar plotagens matemáticas, analisar matrizes, realizar cálculos matriciais. E ali eu coloquei também uma breve imagem do repositório, né, caso alguém tenha interesse. E o principal, atualmente um dos nossos integrantes do grupo de desenvolvimento do EGWA, ele está trabalhando numa apostila que é o EGWA-MATE, e essa apostila ela vai justamente trazer a aplicação na prática do EGWA-MATE. Nela a gente vai ter aplicações científicas, com até questões do Enem, por exemplo, sendo resolvidas utilizando o EGWA-MATE e mostrando como a ferramenta pode ser utilizada. Bom, por último a gente tem a nossa documentação. A nossa documentação a gente trabalha bastante nela para deixar ela bem simples para todo mundo entender. Ela vai estar ela tá em português. A gente busca melhorar. Ela também tem o repositório dela lá. Caso você tenha alguma dúvida, ficou interessado no EGWA, pode dar uma olhada lá, ver quais são as linguagens que a gente tem, né? E dar uma olhada no EGWA-MATE, no EGWA. E colaborar caso você tenha alguma dúvida na documentação, porque isso ajuda a gente bastante a compreender e saber aonde é que está as nossas falhas quanto porque algo que a gente pode achar simples pode não estar tão bem, não pode estar tão explícito assim. Então, bom pessoal, acho que era por aqui que eu queria terminar mais ou menos a palestra. Eu agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado.
se cuidem e bom dia.